Hoje, o tema da mensagem é o segredo da vida secreta. No momento em que Jesus, ele está ensinando ao seu povo, ensinando aos seus discípulos, ensinando às pessoas que o seguiam no Sermão do Monte, ele, ali no coração do sermão, no meio, ali no início do capítulo 6 de Mateus, abra a palavra de Deus, Mateus, capítulo 6, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler 3 momentos onde Jesus nos ensina algo, e eu creio que o Espírito Santo vai trazer revelação para nós nessa noite, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 6, nós vamos ler ali em 3 momentos. O primeiro são os versículos 3 e 4, onde está escrito: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Versículos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Louvado seja o Senhor. Pode se sentar. Esses três momentos, Jesus está falando a respeito de generosidade, a respeito de oração e a respeito de jejum. Mas ele está falando a respeito dessas 3 coisas em um contexto completamente diferente daquele contexto onde os judeus estavam acostumados a ouvir e praticar. Os judeus religiosos, os escribas, os fariseus, eles estavam acostumados a praticarem estas coisas, mas eles faziam isso em público, eles faziam isso de forma em que todos viam que eles faziam. E Jesus, ele para nesse momento para trazer algo muito precioso para nós hoje, para todo esse tempo onde as Escrituras têm para revelar. Ele vem para trazer a nós um ensinamento onde há uma vida secreta na presença do Senhor. Ele vem falar conosco a respeito desta postura, desta intimidade, da vida secreta com o Senhor. Davi, quando escreve seus salmos, em determinados momentos ele fala a respeito disso. Lá no Salmo 27, os versículos 4 e 5, dizem o seguinte: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará o seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Recôndito significa esconderijo, significa refúgio, significa lugar secreto. E o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos pede, Ele nos oferece um lugar secreto. Um lugar secreto para estarmos em sua presença. Um lugar secreto onde nós não estamos mostrando o que fazemos, o que oramos e o que sacrificamos. Mas um lugar onde nós desenvolvemos intimidade com o Senhor. E no meio do Sermão do Monte, onde Jesus está estabelecendo ali um conceito, um parâmetro de discipulado, um parâmetro de doutrinas, de ensinamentos para toda uma história com a humanidade, ele não pode faltar com esse elemento, senão o mais precioso de todos: o valor da intimidade,
o valor do lugar secreto, o valor de uma busca onde ninguém está vendo, ninguém está sabendo. E o Senhor quer falar conosco nessa noite a respeito disso. Porque nós que vivemos em uma igreja onde compreende o valor do discipulado, precisamos entender que o discipulado saudável é aquele que aponta para o lugar secreto. É aquele que aponta para uma vida íntima com Deus. É aquele que desafia uma vida real com Deus. E não uma religiosidade, não uma mudança de cacuetes e oratória e vocabulário, mas uma vida real com Deus. Uma vida onde nada é mais precioso do que a intimidade com o seu Criador. E eu e você temos esse privilégio. Um discipulado saudável é aquele que vai direcionar e vai ensinar ao discípulo que não há mais nenhum mediador entre Deus e o homem além de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O discipulador, ele não é e nunca será um mediador. O discipulador, ele é um estimulador. Há uma grande diferença entre essas duas palavras. O discipulador, ele não pode gerar uma codependência com o seu discípulo e vice-versa. Mas o discipulador sábio, o discipulador de Jesus, é aquele que aponta para o caminho da cruz ao seu discípulo e diz: vai. Vai por esse caminho. Talvez em alguns momentos ele o conduza, o auxiliando, o ajudando, caminhando uma milha a mais. Caminhando uma milha a mais. Aqui faz parte do teatro da mensagem, amados. Mas nós precisamos compreender que o discipulador não é e nunca deverá ser o mediador. Porque se nós vivermos neste contexto, onde o discipulador se torna o mediador, nós perdemos a maior mensagem do Evangelho. Nós perdemos o maior significado da obra de Cristo na cruz. Nós desconsideramos, inclusive, a própria reforma, que hoje nós celebramos 500 anos de reforma. Nós começamos a ter pessoas entre nós e Deus, e o Senhor não tem este desejo. Então, nessa noite, em nome de Jesus, se há uma expectativa no teu coração, onde o teu discipulador tem que ser aquela pessoa que precisa ficar te empurrando todos os dias, onde o discipulador tem que ser aquela pessoa que tem que ter a revelação da dor de cabeça que você está tendo naquele momento, que você seja livre disso em nome de Jesus, porque isso não é bíblico. O que é bíblico é quando o discipulador aponta o caminho da cruz e o discípulo diz: me ajuda, porque é para lá que eu quero ir. E ele então é estimulado a desenvolver uma vida secreta com Deus. Uma vida secreta com o Pai. Há momentos, amados, onde nós pegamos pessoas que gastam mais tempo com discipuladores do que com o próprio Deus. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? O Senhor pagou um alto preço para que tivéssemos acesso a Ele. E se nós não usufruímos disso, nós desconsideramos o preço que foi pago. E o Senhor quer revelar isso a nós, em nome de Jesus. Há um lugar secreto onde o Senhor nos aguarda. Há um lugar secreto onde Cristo pagou um preço para que pudéssemos ter acesso.
Há um lugar secreto, onde não há mais um véu, uma cortina, não há mais um sumo sacerdote. Há um lugar secreto, onde agora não precisamos ir de corpo físico até um lugar específico, ligar para uma pessoa específica, mas nós podemos clamar ao Deus Todo-Poderoso no momento em que precisarmos e nos encontraremos com Ele. Este é o nível de intimidade, lugar e vida secreta que o Senhor quer de nós. É que nós compreendamos este recôndito, este lugar onde Davi ansiava, e até mesmo ele não tinha acesso. E hoje eu e você temos. Hoje eu e você temos. Não queira viver algo que no passado se vivia, e foi antes da cruz de Cristo. Um outro salmo, quando Davi diz no capítulo 31, versículo 19, como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam, no recôndito, no lugar secreto da tua presença. Tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Amados, a vida real com Deus é mantida em segredo. A vida real com Deus, ela é como um iceberg. O que fica para fora, o que as pessoas veem, é só aquela pontinha. Mas quando se descobre com profundidade a intimidade daquele que anda com o Senhor, é muito maior do que aquilo que está simplesmente aparente. Porque se eu e você vivemos de aparência, amados, nós vivemos de religiosidade. Se eu e você vivemos de obras que são visíveis a todos o tempo todo, nós vivemos de religiosidade. Mas quando de fato nós vamos para o secreto, quando de fato a mão direita não sabe do que a esquerda está fazendo, quando de fato nós estamos nos acostumando em caridade, em oração e jejum, aí há intimidade. Aí há algo escondido, precioso e mais precioso do que qualquer coisa que nós poderíamos conquistar na face da terra. Devemos manter em segredo a nossa vida com Deus, porque é a chave para nós não cairmos na religiosidade. Aquele que anda em intimidade com o Senhor, ele se torna um colecionador de histórias não contadas. E o Senhor quer isso de nós. Que nos tornemos colecionadores de histórias não contadas. De histórias que ninguém sabe, mas só o Senhor e você. Só o Senhor e você. E ele fala a respeito de 3 coisas. A primeira é a generosidade. É quando ele fala a respeito de como nós nos portamos quando ajudamos as pessoas. Como nós nos portamos quando nós fazemos algo bom. Lá no versículo 2 do capítulo 6. Quando, pois, deres esmola. E essa esmola aqui, amados, não é a esmola que a gente está acostumado a entender hoje. Porque hoje, num contexto de português, num contexto da palavra esmola para nós hoje cultural, são aquelas moedas que ficam chacoalhando no bolso, que não tem propósito, que a gente só se lembra delas quando a gente tira a calça e vai dobrar ela, né? E elas caem no chão. E aí você não sabe nem onde guardar, não sabe o que fazer, não sabe onde pôr com aquelas moedas, elas se perdem. As esmolas da palavra de Deus não são essas esmolas, amados. As esmolas da palavra de Deus são as esmolas do bom samaritano, que encontra um homem caído no chão, e ele muda o seu percurso para servir aquele homem. Ele muda o seu propósito, muda o seu destino para se envolver, para ter compaixão por aquele homem. E aquele homem que estava perdido, que estava caído, que estava desesperançado, então ele encontra esperança no servo do Senhor.
Ele conta a esperança por aquele que se inclina com compaixão para ele. E ele vai lá e ele o hospeda, e ele o ajuda, e ele cria um contexto de vida novo, transformador para aquele homem. Isso é dar esmola. Não é dar o resto, não é dar a sobra, não é dar aquilo que não nos faltará, mas é dar aquilo que nos tornaremos necessitados. Porque damos do melhor. Damos do melhor. Fica um buraco. Porque eu me envolvo com para quem eu dou. Eu envolvo não só o meu recurso, mas eu envolvo o meu coração. Eu envolvo a minha preocupação, eu envolvo as minhas noites de sono, eu envolvo a minha família, eu envolvo os meus planos do futuro, porque eu me inclino para aquela pessoa e eu começo então a ser uma resposta do céu para a vida daquela pessoa. Essa é a generosidade. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Fique em secreto. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó. Fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O discipulado saudável é aquele que desafia a trocar o ganhar pelo perder. É aquele que desafia uma pessoa que chega na igreja na expectativa de melhorar de vida, na expectativa de prosperar, na expectativa de vencer todos os desafios. E aí é apresentado o Cristo Redentor, é apresentado aquele que se fez o maior dos servos, é apresentado aquele que morreu para que os outros vivessem. E aí então o conceito de ganhar é transformado. E nós descobrimos ao longo do discipulado que perder vale mais a pena, para que o outro possa ganhar, para que o próximo possa ganhar, para que aquele que você está ajudando receba a melhor parte, receba a melhor fatia, receba a melhor porção. O discipulado saudável que estimula a generosidade é o discipulado que desafia a sofrer pelo próximo. Que desafia a ficar preocupado pelo próximo. É o que desafia a promover e pedir para o próximo. No começo da igreja eu me lembro que eu ficava muito constrangido em pedir. Eu ficava constrangido em fazer os dízimos e as ofertas, porque eu pensava, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um daqueles pastores que passa na televisão. E quando eu ia pedir em favor de alguém, quando eu ia pedir alguma coisa, eu ficava todo sem graça, sem jeito. E eu me lembro que eu pensava assim, poxa, pode ser que quando a igreja crescer, eu coloque uma outra pessoa para fazer isso no meu lugar. E eu estava lendo um tempo atrás um livro de um grande pregador, um grande pastor dos Estados Unidos, e ele relatou no livro a mesma coisa que eu pensava. E hoje ele é um pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, e ele escreve no livro que ele descobriu que ao longo do ministério dele, ele aprendeu a pedir mais, porque quanto mais crescia o ministério, mais cara de pau ele precisava ser. Porque ele sabia que para alcançar o próximo, ele precisava ser aquele que apelava e pedia para as pessoas. O evangelho, o discipulado genuíno, o discipulado saudável, que estimula a generosidade, nos ensina a pedir para o próximo. Nos estimula a pedirmos um emprego para um desempregado,
nos estimula a tentar acordar uma pessoa à noite, às vezes com um problema de saúde por conta de um contato ou de alguma coisa que precisa acontecer. Nos estimula a incomodarmos, às vezes, outras pessoas, porque sabemos que há um irmão no meio de nós que está sofrendo e precisa de um porta-voz. Precisa de alguém que se incline e o sirva naquele momento de dificuldade. Na verdade, amados, o discipulado saudável vai nos proporcionar um ensino de uma vida para o próximo. Vai mexer com tudo. Vai mexer com todas as estruturas da nossa vida para vivermos em favor do próximo. É isso que Cristo está nos ensinando. E Ele nos ensina ainda que façamos de uma forma secreta. De uma forma em que a mão direita não saiba do que a esquerda está fazendo. De uma forma em que nós nos acostumemos a fazer o bem. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, diz assim em uma das mensagens dele: vamos esconder a nossa bondade. Sim, vamos esconder até de nós mesmos. Dê com tanta frequência e de forma tão constante que você nem mais note que tenha ajudado os necessitados do que você notaria que tenha tido uma refeição. Dê as suas esmolas sem nem sussurrar para si mesmo como eu sou generoso. Não dê nenhuma recompensa para si mesmo. Deixe o assunto com Deus, que nunca deixa de ver, de notar e de recompensar. Este é o pão que, comido na pressa, é mais doce do que o banquete de reis. Provérbios 13:15 diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. O discipulado saudável é aquele que muda o conceito de pedir, ou de pedir para si, para pedir para os outros. Que muda o conceito de querer receber o melhor o tempo todo, para querer entregar o melhor o tempo todo. O discipulado saudável vai gerar em nós a pergunta: o que é que eu posso sacrificar para isso? Imagine se eu e você fizéssemos essa pergunta para todos os tipos de problema que aparecem no nosso dia a dia. O que é que eu posso sacrificar por esta causa? Como o nosso coração se inclinaria em sermos mais e mais generosos. Amém, amados? Que o Senhor ministre ao nosso coração e que eu e você possamos nos tornar cada vez mais generosos no discipulado saudável. Você, discipulador dessa casa, desafie os seus discípulos a viverem nessa realidade. Seja cara de pau para pedir a eles que sirvam o próximo, que sirvam o próximo, que sejam como aquele homem que parou para ajudar aquele que estava caído e se envolveu na história daquele homem. Em nome de Jesus. A segunda situação que Cristo traz para nós aqui a respeito de uma vida secreta é a oração. Ele está dizendo lá no versículo 5, vamos ler do 5 ao 8. Ele diz assim no capítulo 6 de Mateus: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a compensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Os gentios estavam acostumados a clamar por vários deuses de D minúsculo. Eles estavam acostumados a fazerem orações retóricas que já estavam ali, as pessoas já repetiam aquilo, porque eles achavam que ela era pelo muito falar, era pela quantidade de prece feita que o milagre aconteceria. E Cristo está dizendo, olha, eu não estou atrás de muitas palavras não, eu estou atrás de sinceridade de coração, eu estou atrás de verdade, eu estou atrás daquele que se esconde para me encontrar. Eu estou atrás daquele que fecha a porta do quarto, que não fica por aí clamando em voz alta, mas para aquele que vai no secreto me buscar, porque no secreto eu estarei. E esse nosso estilo de vida, amados, precisamos desenvolver cada vez mais. Expressar o nosso coração em oração. É no momento da oração em que podemos ser mais verdadeiros. É no momento da oração em que podemos ser mais diretos e sinceros com os nossos sentimentos. É no momento da oração onde nós proclamamos os nossos fracassos, proclamamos as nossas virtudes, pedimos por ajuda, desesperados. É no momento onde nós encontramos um ombro amigo, um Deus amigo. É o momento onde nós sabemos que há alguém que se preocupa com nós mais do que qualquer outro, que está ouvindo o nosso clamor. E quando isso é revelado para nós, antes mesmo de buscarmos um discipulador, estaremos no escondido falando com o Deus Todo-Poderoso. Porque sabemos que Ele nos ouve e nos responde. Mas quando estamos num discipulado, o discipulador deve encorajar o discípulo a esta direção. O discípulo não deve se acostumar com a oração do discipulador. O discípulo não deve se acostumar com o colo do discipulador se ele está substituindo o colo de Jesus. Porque o discipulado não é para gerar uma dependência, mas é para apontar um caminho. E este caminho é o melhor de todos os caminhos. É o único caminho, amados. É o único caminho. É o único caminho. É o único caminho. É o único caminho. Pessoas pagam altos valores, viajam muitos quilômetros para se encontrar e verem outras pessoas. E quantas vezes podemos fechar a porta do nosso quarto e encontrarmos com a mais importante delas e falarmos com a mais importante delas. Em nome de Jesus, que possamos viver nesta intensidade de vida íntima com Deus. E Ele nos desafia não somente a orarmos, mas nos desafia a orarmos com fé. Com fé. Em Mateus mesmo, capítulo 7, do versículo 7 ao 12, Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, o que está escrito aí? Mais uma vez, todo o que pede, e o que busca, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho não pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. Quantas vezes eu e você, no momento de dificuldade, ficamos na expectativa de recebermos algo de alguém, mas não temos a menor expectativa de recebermos algo da parte de Deus. E o Senhor quer mudar essa nossa realidade, para que aprendamos a buscar e encontrarmos e recebermos da parte de Deus. De Deus.
Pode ser através de um irmão, mas vem da parte de Deus. E quando pedirmos, que possamos caprichar no nosso pedido, mais para com Deus do que para com os homens. Que no momento de dificuldade, que no momento de situação adversária, você, ao invés de rapidamente pegar o telefone para ligar para alguém e pedir por ajuda, que você possa se ajoelhar e pedir para aquele que pode te responder. Que você possa se encontrar com aquele primeiro. Porque talvez no momento em que você se encontra com ele, ele pode te dar uma outra direção. Ele pode dizer para você, não peça para aquele que você está pensando, não, peça para o outro. Não, agora não é hora de pedir, você vai crer que eu proverei sem que ninguém faça nada e ninguém saiba de nada. Quantas vezes o Senhor não faz isso? Hoje mesmo, eu estava um pouco mais cedo com o Edu, no almoço, e falei para ele, Edu, tem uma música que eu queria que vocês ministrassem hoje, só que eu não me lembro dela agora, se eu me lembrar eu te ligo. E eu não me lembrei. Sabe qual era a música? Em teus braços é o meu descanso. Ele se preocupa mais com você do que você mesmo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o amanhã. Ele sabe o amanhã. Eu não sei o amanhã, você não sabe o amanhã, mas Ele sabe o amanhã. Ele sabe o amanhã. Você já pensou que quando você pede para Deus, você está pedindo para quem sabe o dia de amanhã? Aleluia, Jesus. Um pregador chamado Mark Batterson escreveu um livro chamado The Circle Maker, que é um livro que eu li há um tempinho atrás. E ele diz assim, se fé é ter certeza do que se espera, então não ter certeza é o contrário da fé. Quando você orar, creia. Creia. Ah, pastor, mas e se Deus não fizer? Não fez. Mas creia. Se você vai pedir, creia. Se você vai clamar, clame, acreditando. Se você vai orar por alguém que está enfermo, ore com fé que a pessoa possa ser curada. Se você vai orar por um emprego novo, ore crendo que alguém te ligará e alguma coisa acontecerá. Mas deposite a tua fé integral aos pés de Cristo, sabendo que Ele pode responder. E se for um não, Ele responderá um não. Mas mesmo para um não é necessário crer. Tem alguns pequenos grupos aqui na igreja, alguns em casa, que têm o costume de usar um caderno, onde eles anotam as orações que são feitas no em casa. E esses cadernos eu tenho acompanhado nos grupos, é impressionante como esses cadernos eles estão não só sendo escritos com pedidos de oração, mas eles também contêm respostas de oração. Está aí uma dica para você. Faça um caderno de oração. Anote os seus pedidos de oração. E creia que o Senhor vai responder. E a hora que Ele responder, sabe o que você faz? Você vai lá e marca. O Senhor respondeu deste jeito, e foi assim, e alguém me ligou, e aconteceu alguma coisa, e eu estava sem comida, e eu recebi uma oferta, e o Senhor trabalhou, e eu estava esperando uma resposta, e a resposta veio positiva, e você vai ali anotando, porque sabe, amados, nós precisamos nos alimentar dessas coisas, porque a nossa fé ela é edificada, nós precisamos nos alimentar dessa vida íntima com o Senhor, é dessa intimidade, é desta vida secreta que nós podemos permanecer no Evangelho. Porque senão tudo cansa, tudo estraga em algum momento, se não há a essência de uma vida legítima nos pés da cruz, onde ela é secreta, onde é só você e Deus, onde o Senhor fala e você ouve, onde você lê e é revelado a você. Se não há isso, não há vida íntima com Deus. E o Senhor faz questão de trazer para nós essa realidade. De dizer, olha,
Vai para o secreto. Vai para o secreto. E para finalizar, a terceira coisa que Jesus fala a respeito dessa vida secreta é o jejum. Há dois tipos de jejum, amados. Há o jejum onde nós fazemos em conjunto, onde nós precisamos estabelecer um tempo em conjunto, orando por um propósito específico. Assim como Esther orou, pediu para que o povo hebreu todo orasse em função de uma situação muito delicada que estava acontecendo, onde todo o povo hebreu seria exterminado. E ela decide então se apresentar perante o rei. Só que antes de se apresentar perante o rei, ela pede para que o povo todo faça um jejum. E quem é da casa já sabe que geralmente nós no primeiro mês do ano fazemos 21 dias de jejum e oração em favor do ano, buscando a face de Deus. E este jejum é um jejum que nós fazemos juntos. É um jejum que nós proclamamos, é um jejum que nós propagamos, é um jejum que a gente faz como corpo. Mas Cristo está nos ensinando aqui a respeito de um jejum secreto também. Um jejum que ninguém sabe que você está fazendo. Um sacrifício que você faz onde não há rastro. É uma história que não é contada. É uma história secreta. E nós podemos, afinal de contas, quantas vezes nós podemos jejuar a respeito de um assunto antes de dizermos eu não aguento mais? Não desista tão fácil das coisas. Tenha a tua vida secreta com Deus. Desenvolva ela. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Discipulador, desafie o teu discípulo a ter uma vida secreta com o Senhor, a jejuar, a orar, a clamar, a ser generoso, sem que ninguém saiba. Desafie ele, diz assim, faz um ato de generosidade e não conta nem para mim essa semana. Amados, que eu e você possamos crescer nessa intimidade com Deus. Você já pensou um dia, no teu velório, um monte de gente estranha se aproximando dos seus familiares e dizendo assim, poxa, o teu marido fez isso e isso para mim, e a esposa virando e falando, poxa, ele nunca nem me contou. Olha, a tua esposa fez isso e isso pela minha família. Olha, eu nem sabia. Olha, o teu irmão me ajudou, me deu um emprego. Sustentou a minha casa por 3 meses. E o irmão virar e falar, eu nem sabia. As histórias secretas. Aquelas que só Deus poderá te recompensar. Que o Senhor te desafie nessa noite, para sair daqui transformado. Que você busque a face de Deus naquele momento que ninguém sabe. Aquele momento silencioso da tua casa. Naquele cantinho que só você conhece, que sabe o cheiro. Aquele momento em que não tem ninguém olhando e você respira fundo e está ali e sabe que você tem meia hora, 1 hora na presença dele antes de qualquer coisa. E você sabe que ali você pode chorar, você pode se rasgar na presença dele, você pode clamar, você pode ali estar na presença dele, você sabe que nada vai te atrapalhar, ninguém vai te incomodar, onde só você e ele terão intimidade. Talvez você seja mal entendido pelos irmãos, porque você não se envolve com uma coisa específica, mas Deus conhece o teu coração, porque é secreto. Porque é secreto.
Porque você não está querendo fazer barulho, mas você está dobrado na presença daquele que te criou. Eu te desafio a fazer menos barulho. Eu te desafio a contar um pouco menos as tuas histórias. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar.